Eu não conseguia acreditar no que via. Meu peito se contraiu, uma garra fria apertando meu coração enquanto eu encarava a tela do celular. No jantar de família, minha mãe, Beatriz, sentava-se à cabeceira da mesa de madeira escura, um copo de caipirinha na mão, completamente alheia ao fato de que suas palavras estavam sendo transmitidas ao vivo para o mundo. Ah, por favor, Ricardo. Ela bufou, revirando os olhos com um dramatismo ensaiado que eu conhecia tão bem. Minha filha acha que fazer desenhozinhos para empresas a torna uma mulher de sucesso. Ela fez uma pausa para um gole, saboreando a atenção do meu tio e da minha tia. Ela não aguentou a pressão da Faculdade de Belas Artes. A verdade é que ela desistiu no primeiro obstáculo e agora vive à deriva, como uma fracassada adorável. Uma hora antes, minha prima Sofia, de 19 anos, me enviou uma mensagem. Lara, você precisa ver isso. Sinto muito. A mensagem continha um link para sua live no Instagram. Parte de suas tentativas incessantes de se tornar uma influenciadora digital. Naquele momento, eu estava em outra cidade, no Rio de Janeiro, participando de uma conferência de design e marketing digital. A família estava reunida para o tradicional churrasco de domingo em São Paulo. E eu tinha acabado de voltar para o meu quarto de hotel, exausta, mas satisfeita com um dia produtivo, quando recebi a mensagem. Meu nome é Elara Mendes, tenho 29 anos. Nos últimos 6 anos, paguei sozinha pelas despesas médicas da minha mãe, depois que ela foi diagnosticada com fibromialgia severa. Eu a levava às consultas, lidava com a burocracia do plano de saúde, comprava seus medicamentos caríssimos. Tudo isso enquanto trabalhava mais de 60 horas por semana para manter meu negócio de design gráfico e branding funcionando em São Paulo. Ninguém naquela mesa de churrasco sabia que, há 2 anos, eu esvaziei completamente minha conta de poupança quando o plano de saúde se recusou a cobrir um tratamento experimental que prometia aliviar suas dores crônicas. Que pena, não é? Continuou minha mãe na transmissão, deliciando-se com a atenção cativa dos meus tios. Tinha tantos sonhos grandiosos de ser uma artista, e agora? Agora ela cria logotipos para pessoas que realmente conquistaram algo na vida. Ela riu, um som agudo e cortante, e para meu horror, ouvi meu tio Ricardo e minha tia Lúcia rindo com ela, concordando. Sofia filmava tudo com o celular apoiado discretamente em seu colo, tentando ser sutil enquanto documentava o almoço em família para seus poucos seguidores. Minha mãe não fazia ideia de que estava sendo gravada, e isso tornava suas palavras ainda mais cruéis, mais genuínas. Vocês se lembram de como ela abandonou a faculdade? Perguntou minha mãe, virando-se para a tia Lúcia. Voltou para casa aos prantos, dizendo que as críticas dos professores eram destrutivas demais. A verdade é que ela não tem estômago para a competição. Ela suspirou teatralmente. Que desperdício. E agora ela finge que fechar um contrato com uma startup qualquer é o ápice do sucesso. A verdade era que eu não abandonei a faculdade, porque não aguentei a pressão. Eu a abandonei para cuidar dela. Quando o diagnóstico veio, o mundo dela desabou. E o meu também. O design gráfico era uma habilidade que eu tinha, algo que podia ser monetizado rapidamente, oferecendo a flexibilidade de que eu precisava para ser sua cuidadora em tempo integral. Era para ser temporário, uma medida de emergência. Mas cada centavo extra ia para seus tratamentos, não para a minha educação ou para a minha arte. A Elara simplesmente não tem o que é preciso. Suspirou minha mãe, estendendo a mão para pegar mais um pedaço de pão de alho. Aquele mesmo pão de alho que, aliás, eu tinha encomendado e pago antes de viajar. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para a grandeza. A transmissão ao vivo continuou por mais um minuto agonizantemente longo, antes que Sofia finalmente desligasse a câmera. Fiquei sentada no quarto de hotel, paralisada. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto, enquanto a amarga realidade me atingia com a força de um soco. Por anos, eu me convenci de que suas palavras duras eram um efeito colateral da dor crônica, ou talvez sua maneira antiquada e distorcida de me motivar. Mas aquilo não era um deslize. Aquela era a sua essência. E agora, eu tinha a prova irrefutável. Meu celular vibrou novamente. Lara, me desculpa mesmo. Quer que eu apague o vídeo? Escreveu Sofia. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de digitar a resposta. Não, Sofia, deixa aí. Amanhã, quando eu voltar, preciso te mostrar uma coisa. Na manhã seguinte, a viagem de volta do Rio para São Paulo passou como um borrão. A ponte aérea, o trânsito da Marginal Pinheiros. Eu mal me lembro. Na minha cabeça, as palavras da minha mãe ecoavam em um loop cruel, misturadas com o som de sua risada, zombando da carreira que eu construí para sustentá-la. 6 anos atrás, minha vida era completamente diferente. Eu tinha 23 anos. Era a aluna estrela do meu curso na Escola de Belas Artes. Minhas telas eram ousadas, cheias de cor e emoção. Eu sonhava em expor em galerias, em viver da minha arte. E então veio a ligação que mudou tudo. Minha mãe, Beatriz, teve uma crise de dor tão intensa no trabalho que desmaiou. Foi levada às pressas para o hospital. O diagnóstico: fibromialgia, uma forma agressiva e debilitante, que exigiria tratamento contínuo e cuidados constantes. Isso é tão injusto. Ela soluçava no quarto do hospital, o rosto manchado de lágrimas. Como vou pagar por tudo isso? O plano de saúde não cobre quase nada. Eu segurei sua mão, uma mão que parecia subitamente frágil. Nós vamos dar um jeito, mãe. Juntas.
Meu pai faleceu quando eu estava no ensino médio. Desde então, éramos só nós duas. Apesar de suas críticas e de suas palavras por vezes cortantes, eu acreditava que tínhamos uma ligação profunda e inquebrável. Na minha infância, ela se sacrificou muito por mim, trabalhando em 2 empregos para garantir que eu tivesse as melhores oportunidades. Agora era a minha vez de retribuir. Poucos meses após o diagnóstico, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Tranquei minha matrícula na faculdade. O trabalho como designer freelancer me dava um horário flexível e a possibilidade de ganhar um bom dinheiro rapidamente. Eu podia levá-la às consultas, cuidar dela nos dias ruins e, ao mesmo tempo, pagar nossas contas. Era para ser uma medida temporária, apenas até que sua condição se estabilizasse, até que eu juntasse dinheiro suficiente para voltar a pintar, mas o temporário se estendeu por 6 longos anos. O tratamento ajudou, sua condição melhorou, mas ela ainda precisava de medicamentos caros, visitas regulares a especialistas e sessões de fisioterapia. Eu me tornei a única gestora de toda a sua saúde. Horas intermináveis em ligações com o plano de saúde, pesquisando opções de tratamento mais acessíveis, preenchendo formulários. Ocasionalmente, ela dizia: "Você se tornou tão responsável, filha?" Esses raros momentos de gratidão me sustentavam durante as noites insones e as semanas de trabalho estressantes. Estacionei na garagem do meu prédio e fiquei sentada no carro, olhando para o nada. Minha mãe não sabia que eu estava voltando hoje. Ela achava que eu ainda estava no Rio, fazendo networking na conferência. Mas depois daquele vídeo, eu não podia mais fingir que nada tinha acontecido. O celular vibrou. Uma mensagem de Sofia. "Tô no café da esquina da Paulista. Me encontra quando estiver pronta." Respirei fundo, reunindo meus pensamentos. Abri minha mochila e tirei meu laptop. Abri uma pasta chamada Mãe, Saúde. Dentro havia planilhas meticulosamente organizadas com todos os pagamentos dos últimos 6 anos. Cada mensalidade do plano de saúde, cada compra de medicamento, cada consulta particular. Tudo comprovado com extratos bancários e notas fiscais digitalizadas. Eu mantinha esses registros para a declaração de imposto de renda. Nunca pensei que eles se tornariam a prova de uma traição. Fechei o laptop com mais força do que o necessário. Respirei fundo mais uma vez e respondi a Sofia: "Chego em 15 minutos." O café estava movimentado, mas eu avistei Sofia imediatamente. Com seus cabelos tingidos de rosa e um piercing no septo, ela se destacava. Quando me viu, seu rosto se contorceu em culpa. "Lara, me perdoa", disse ela assim que me sentei. Eu não sabia que ela ia falar aquilo. Eu só estava fazendo uma live boba. E de repente a tia Beatriz começou a falar de você. Foi tão cruel. "Não é sua culpa, Sophie." Eu a interrompi. "Na verdade, eu deveria te agradecer." Sofia piscou confusa. "Agradecer? Pelo quê?" Eu coloquei o laptop na mesa e o abri, virando a tela para ela, por me mostrar a verdade. Abri a planilha principal. 6 anos de pagamentos. Consultas, medicamentos, plano de saúde, terapias alternativas, tudo. Os olhos de Sofia se arregalaram enquanto ela rolava pela tela, vendo as colunas de despesas e as somas anuais. Isso são centenas de milhares de reais." Ela sussurrou chocada. Eu assenti, um nó se formando na minha garganta. Eu desisti de tudo por ela. Da faculdade, das minhas economias, da minha vida pessoal. Tudo ficou em pausa porque eu achava que ela precisava de mim. Sofia ergueu os olhos para mim. Seu rosto não mostrava apenas choque, mas uma raiva crescente. "E depois de tudo isso, ela te chama de fracassada? Isso é nojento." Eu assenti, sentindo uma calma estranha e fria tomar conta de mim. Eu sempre pensei que a crítica dela era dor, uma forma de me motivar, que no fundo ela apreciava o que eu fazia. Dei um sorriso amargo. Acho que eu estava errada. Sofia cerrou os lábios. "E o que você vai fazer agora?" Eu fechei o laptop com cuidado. Uma clareza cristalina se formou em minha mente. Eu vou parar com tudo isso. "Você vai contar para ela?" Eu balancei a cabeça. Qual o sentido? Ela vai negar, vai dizer que eu sou sensível demais, que tirei de contexto. Abri o aplicativo do meu banco no celular. Por todos esses anos, eu mantive uma conta separada para as despesas dela. Eu vou agir. Com alguns toques, cancelei a transferência programada para o pagamento da próxima mensalidade do plano de saúde dela. Um ato pequeno, digital, silencioso, mas que mudava tudo. "Nossa", sussurrou Sofia. "Você tem certeza?" Nunca tive tanta certeza. Tirei da minha bolsa uma carta de aceitação de um curso intensivo de especialização em branding. Eu a recebi meses atrás, mas planejava adiá-la novamente por causa de um novo tratamento para minha mãe. "Eu começo no próximo semestre", eu disse. "E não vou mais adiar." Sofia pegou minha mão sobre a mesa e a apertou. "Eu vou te mandar o vídeo completo, o arquivo original, caso você precise." Nós nos despedimos, e ao sair do café para o Arúmido de São Paulo, senti como se anos de um peso esmagador finalmente começassem a se erguer dos meus ombros. Eu estava me escolhendo. A culpa que eu esperava sentir não veio. Apenas uma clareza e uma determinação que me faltavam há muito tempo. Quando liguei para a operadora do plano de saúde, o atendente ficou claramente confuso. "A senhora deseja se remover como responsável financeira do plano da senhora Beatriz Mendes? Posso perguntar o motivo?" "Circunstâncias pessoais", respondi com firmeza. "A partir do próximo mês, eu não serei mais responsável por nenhum pagamento."
Era o terceiro dia da minha nova vida. Passei o fim de semana em um turbilhão de atividades, ligando para operadoras de cartão de crédito, alterando informações de pagamento, escrevendo e-mails. Eu estava desfazendo os laços financeiros que me mantinham na sombra dela. E pela primeira vez em 6 anos, eu me sentia livre. Minha mesa de jantar estava coberta de papéis e do meu laptop. Eu estava metodicamente desfazendo a teia financeira que eu mesma criei para sustentá-la. O representante do plano de saúde continuou. Senhorita Mendes, preciso avisá-la. Sem o seu suporte como responsável, o valor da mensalidade da sua mãe aumentará consideravelmente e as condições de cobertura podem mudar. Eu entendo, disse eu após uma breve pausa. Por favor, enviem a ela uma notificação oficial sobre essas mudanças. Quero que ela esteja ciente de tudo. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. A carta chegaria em uma semana, tempo suficiente para completar os outros passos do meu plano antes da colisão inevitável. Meu celular vibrava sem parar com mensagens da minha mãe desde a noite anterior. Ela não sabia o que eu estava fazendo, mas esperava que eu a levasse a uma consulta naquela manhã. Eu não apareci. Elara, onde você está? Estou te esperando há 1 hora. O médico ligou. Disseram que houve um problema com a autorização do plano. Resolva isso. Urgente. Você está me ignorando? Responda, droga, Elara. Cada mensagem dela apenas fortalecia minha resolução. Coloquei o celular no modo silencioso e continuei meu trabalho. Ao final da tarde, a maior parte da separação financeira estava concluída. Agora restava o próximo passo. Abri meu e-mail e comecei a redigir uma única mensagem, destinada a toda a nossa família. Assunto importante: o futuro dos cuidados médicos da mamãe. Querida família, após muita reflexão, tomei a difícil decisão de não mais gerenciar os assuntos médicos e financeiros da minha mãe, Beatriz. Nos últimos 6 anos, cobri integralmente todos os custos relacionados à sua condição, o que totalizou mais de 280 mil abales. Isso inclui mensalidades de plano de saúde, custos de medicamentos, consultas com especialistas e diversas terapias. Foi uma escolha minha, mas a partir de hoje, estou encerrando este suporte. Eu entendo que a mamãe pode precisar de ajuda, por isso considero importante informá-los. Em anexo, vocês encontrarão uma planilha detalhada com cada pagamento, cada consulta e todas as horas que dediquei ao seu tratamento. Se alguém de vocês estiver disposto a ajudar, agora vocês têm todos os dados necessários. Espero que entendam. Com respeito, Elara. Anexei a planilha, onde preto no branco estavam registrados anos do meu sacrifício. As provas eram irrefutáveis. Eu também salvei a versão completa da live que Sofia me enviou. Salvei o arquivo no meu computador. Fiz uma cópia na nuvem e outra em um pendrive. Eu ainda não sabia como usaria aquilo, mas sentia que seria útil. De repente, a campainha do meu apartamento tocou. Estridente e insistente. Eu estremeci, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Era ela, minha mãe, o rosto contorcido de fúria. Eu não abri. Elara, eu sei que você está aí. Abra esta porta agora mesmo. Eu observei em silêncio, enquanto sua sombra se movia do outro lado. Você não atendeu minhas ligações. A farmácia recusou a compra dos meus remédios. Que palhaçada é essa que você está fazendo? Respirei fundo e respondi, a voz clara e sem tremor. Eu não estou mais fazendo isso, mãe. Você receberá uma carta do plano de saúde em breve. Aconselho que a leia com atenção. Houve uma breve pausa, e então uma explosão de raiva. É por causa de dinheiro, depois de tudo que eu fiz por você? Eu quase ri da ironia. Adeus, mãe, não venha mais aqui. Seus gritos me seguiram enquanto eu me afastava da porta e voltava para o meu laptop. Mas a cada passo, eu me sentia mais leve. Eu havia me livrado de um fardo que carreguei por tempo demais. As consequências não demoraram. Em poucas horas, meu celular explodiu com mensagens. Tia Lúcia estava horrorizada por eu ter abandonado minha mãe. Tio Ricardo me chamou de egoísta e cruel. Meu primo Tiago sugeriu que eu resolvesse qualquer briguinha com a mãe. Apenas 2 pessoas me apoiaram. Sofia e, inesperadamente, minha tia-avó Helena. A mensagem dela foi curta. É preciso coragem para se defender, querida. Se precisar de algo, me ligue. Bloqueei o número da minha mãe e, um por um, silenciei todos os parentes que nem sequer consideraram ouvir o meu lado da história. O silêncio que se seguiu foi surpreendentemente agradável. 3 dias depois, eu estava na secretaria do meu curso de especialização assinando os documentos da matrícula. Você ficou um tempo afastada dos estudos formais, senhorita Mendes, disse a coordenadora, analisando meu histórico. Mas seu portfólio é excelente. Você terá que se dedicar para acompanhar o ritmo. Estou pronta, respondi, sentindo uma onda de excitação. Eu já estava devorando os livros da bibliografia recomendada. Quando saí do prédio e caminhei pelo campus, fui tomada por uma onda de realização. Eu estava de volta ao lugar onde sempre deveria estar. Eu estava perseguindo meus sonhos, não vivendo a serviço das necessidades de outra pessoa. Meu negócio de design precisava de uma reestruturação para se encaixar na minha nova rotina de estudos, mas eu já tinha um plano. Decidi reduzir o número de clientes, focando em projetos maiores e mais estratégicos, e contratar uma assistente de meio período para as tarefas administrativas. A renda diminuiria, mas sem os custos constantes da minha mãe, eu conseguiria me virar.
Quando voltei para casa, havia uma carta oficial na minha caixa de correio, da operadora do plano de saúde. O nome no envelope era o da minha mãe, mas o endereço, por engano, era o meu. Eu abri. O documento detalhava as mudanças em sua apólice e o aumento drástico no valor da mensalidade. Agora que eu não era mais a responsável financeira, eu deveria sentir culpa, mas em vez disso senti justiça. O telefone tocou. Era a Sofia. Lara, você viu o que está rolando no grupo da família? Ela perguntou sem rodeios. Eu saí de todos os grupos, admiti. O que aconteceu? Sua mãe está dizendo para todo mundo que você está tendo um colapso nervoso. A voz de Sofia fervia de raiva. Ela está falando que você está sob estresse porque seu negocinho está falindo, e é por isso que está agindo assim. Eu suspirei. Um clássico. A inversão da culpa. E não é só isso, continuou Sofia. Ela convenceu a tia Lúcia a deixá-la morar lá temporariamente, até resolver suas questões médicas. Eu balancei a cabeça. Minha mãe sempre foi mestre em encontrar alguém para resgatá-la. Depois da ligação, abri meu laptop e encarei o arquivo de vídeo da live. O vídeo que mudou tudo. Eu não o tinha assistido desde aquela noite no hotel. Meu dedo pairou sobre o botão de play. Eu tinha o poder. Aquele arquivo poderia mostrar a todos, de uma vez por todas, quem ela realmente era. Poderia provar que eu não era louca, nem uma filha ingrata, mas uma pessoa que foi traída. Mas eu precisava dessa vingança. Aqueles que queriam acreditar na versão dela nem se deram ao trabalho de perguntar a minha. Valia a pena o esforço para convencê-los? Fechei o laptop. O vídeo ficaria comigo. Se fosse necessário, eu o usaria. Mas, por enquanto, eu tinha coisas mais importantes para focar. Minha matrícula estava confirmada. Meu futuro estava começando. O envelope com a carta do plano de saúde ainda estava na mesa. Peguei um envelope novo. Escrevi o endereço correto da minha mãe, agora na casa da tia Lúcia. Coloquei a carta dentro e adicionei um bilhete simples. Isto foi enviado para o meu endereço por engano. Aconselho que leia com atenção. Sem assinatura, sem emoção, apenas fatos. Depositei a carta na caixa de correio do meu prédio e, quando ela deslizou dos meus dedos, senti mais um pedaço do fardo cair. Agora, o problema era dela, não meu. 2 semanas se passaram. Eu mergulhei na preparação para o curso. Cada minuto livre entre os projetos de design era dedicado a estudar, a atualizar minhas habilidades, a me preparar para a nova jornada. Eu me sentia confiante, mas então a emboscada aconteceu. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com um cliente em um coworking, na Vila Madalena. Ao me aproximar do meu carro, olhei pelo retrovisor e as vi. Minha mãe e tia Lúcia. Elas estavam paradas ao lado do carro da minha mãe, bloqueando parcialmente minha saída. Meu primeiro instinto foi dar a volta e ir embora, mas elas já tinham me visto. Se eu fugisse agora, elas apenas encontrariam outra maneira de me encurralar. Respirei fundo e saí do carro. Lara, começou minha mãe, a voz melosamente doce. Precisamos conversar. Eu a observei atentamente. Ela parecia exausta, os cabelos desalinhados. Mas o que mais me chamou a atenção foi outra coisa. Ela estava se apoiando em uma bengala. A mesma bengala que ela só usava em público quando queria amplificar o efeito de vítima. Não temos nada para conversar, respondi, apertando calmamente as chaves na mão. Tia Lúcia deu um passo à frente, o rosto uma máscara de preocupação ensaiada. Lara, sua mãe está em apuros. Os remédios dela triplicaram de preço. Ela não consegue marcar consultas. É isso que você queria. Eu olhei diretamente nos olhos dela. Sabe o que eu queria, tia? Eu queria respeito. Queria que 6 anos de sacrifício fossem valorizados. Desviei meu olhar para minha mãe. Eu queria uma mãe que não me chamasse de fracassada patética pelas minhas costas. O rosto dela empalideceu. Do que você está falando? Eu mantive seu olhar. Eu vi o vídeo, mãe, a live da Sofia. Por um instante, ela pareceu perdida. Mas então, a expressão mudou. A confusão deu lugar à raiva e à defensiva. Você entendeu tudo errado. Aquilo foi tirado de contexto. Eu ri amargamente. Aí está, a manipulação de sempre. Você está distorcendo tudo. Minha mãe explodiu. Eu só estava desabafando um pouco. Todo mundo faz isso. Tia Lúcia franziu a testa. Que vídeo, Beatriz? Do que ela está falando? Eu quase gargalhei. Minha mãe nem sequer contou às suas aliadas mais próximas sobre a live. Ela provavelmente esperava que eu nunca descobrisse. Mostre o vídeo a ela se quiser, eu disse. Ou não mostre, não muda nada. Minha decisão está tomada. Minha mãe mudou de tática. Agora sua voz estava embargada de súplica. Eu sou sua mãe, Lara. Depois de tudo que eu fiz por você, como você pode me abandonar no momento mais difícil? Algo dentro de mim se partiu. 6 anos de raiva reprimida vieram à tona. Depois de tudo que você fez por mim, repeti suas palavras incrédula. Deixe-me te contar o que eu fiz por você. Dei um passo à frente. Eu coloquei minha vida em pausa. Gastei quase 300 mil reais com a sua saúde. Te levei em centenas de consultas, gerenciei seus remédios, briguei com planos de saúde, e em troca você me chamou de patética, zombou do meu trabalho, o trabalho que pagava por tudo isso. Minhas mãos tremiam, mas minha voz permanecia firme. Eu enviei para toda a família a prova. Cada pagamento, cada consulta, tudo que eu sacrifiquei. Então não ouse ficar aqui e fingir que eu sou a vilã desta história. Tia Lúcia agora olhava para minha mãe de uma maneira diferente.
A dúvida havia se instalado em seus olhos. Beatriz? Ela disse lentamente. O que exatamente tinha nesse vídeo? Minha mãe a ignorou, focando toda a sua energia desesperada em mim. Eu sinto muito se te magoei, mas isso é um exagero. Eu tenho problemas de saúde sérios. Eu sei, respondi calmamente. E por 6 anos eu garanti que você tivesse o melhor suporte possível. Agora outra pessoa terá que fazer isso. Desviei o olhar para a tia Lúcia. Ela está morando com você agora, certo? Ela já te pediu dinheiro? Quantas vezes você a levou ao médico? Quantas receitas foi buscar na farmácia? O silêncio da tia Lúcia foi a resposta. Eu assenti. Foi o que eu pensei. Virei-me para o meu carro. Desejo boa sorte a vocês duas, mas eu não serei mais manipulada. Isso não vai ficar assim, gritou minha mãe atrás de mim. Você não pode simplesmente virar as costas para a família. Levantei uma mão em um gesto de adeus antes de abrir a porta. Você está certa, mãe. Virei-me e a encarei uma última vez. A família não vira as costas uma para a outra, mas a família também não destrói um ao outro, não usa. Então pense bem, quem de nós duas realmente foi embora primeiro? Entrei no carro e liguei o motor. Pelo retrovisor, vi minha mãe gesticulando furiosamente, claramente repreendendo tia Lúcia. Algumas coisas nunca mudam, mas eu mudei. E enquanto dirigia para casa, para continuar estudando, percebi que não sentia culpa. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia liberdade. 3 meses se passaram cheios de acontecimentos. Eu comecei o curso de especialização e mergulhei de cabeça. Reestruturei meu negócio, conciliando trabalho e estudo. Contratei uma assistente, uma estudante de publicidade brilhante chamada Camila, que assumiu a parte burocrática e a coordenação dos projetos. Não foi fácil. Houve noites em claro, uma agenda lotada, momentos de incerteza, mas cada pequena vitória me lembrava que eu tinha feito a escolha certa. A situação com a família se estabilizou, mas permaneceu tensa. Depois daquela cena no estacionamento, parece que minha mãe mostrou sua verdadeira face para a tia Lúcia. Uma semana depois, a própria tia me mandou uma mensagem. Nos encontramos para um café. Eu não tinha ideia do que você passou. Ela admitiu. Beatriz me contou uma história completamente diferente. Eu deveria ter perguntado o seu lado. Fiquei surpresa com a sinceridade da minha resposta. Está tudo bem. E eu realmente sentia isso. Minha mãe sempre soube como manipular narrativas. Todos os anos, a Associação de Designers Gráficos do Brasil realizava uma cerimônia de premiação, o Prêmio Inovação Digital. Eu nunca havia prestado atenção nisso antes. Estava sempre muito ocupada com as crises da minha mãe. Mas quando um cliente antigo para quem desenvolvi uma identidade de marca de grande sucesso me indicou para a categoria Jovem Talento em Branding, fiquei chocada. Meu mentor, um designer renomado chamado Júlio, me incentivou. Elara, você tem uma chance enorme. O projeto que você fez para a Tech Verde foi revolucionário. E você fez tudo isso enquanto lidava com muita coisa. Eu não esperava ganhar, mas estava ansiosa pela cerimônia. Era uma chance de celebrar tudo que eu havia conquistado, na carreira e na vida. Na noite do evento, eu estava em um salão de festas elegante na Faria Lima, cercada pelos melhores designers de São Paulo. Eu usava um vestido verde esmeralda que comprei especialmente para a ocasião. A primeira compra em anos que não era estritamente necessária. Peguei uma taça de espumante, conversei com colegas, encontrei velhos conhecidos da faculdade. Elara Mendes, uma voz familiar me chamou. Virei-me e vi Clara, uma das diretoras de arte mais respeitadas do país. Eu esperava te encontrar aqui. Seu trabalho na Tech Verde está em toda parte. Brilhante. Conversamos sobre tendências de design, e eu me peguei falando com leveza e naturalidade, que não sentia há anos. Era um contraste tão grande com a pessoa tensa e exausta que eu tinha sido. Meu celular vibrou na minha pequena bolsa. Ignorei, totalmente imersa no momento. Mas 1 minuto depois, vibrou de novo. E de novo. Pedi licença e olhei a tela. 5 chamadas perdidas, de um número desconhecido, e uma mensagem. Lara, é a Sofia. Tô no celular do tio Ricardo. Me liga urgente. Um nó gelado se formou no meu estômago. Afastei-me para um corredor silencioso e liguei. Sofia, o que aconteceu? Desculpa te incomodar. A voz dela estava tensa. Estou no hospital com sua mãe. Ela caiu. Os médicos acham que foi uma reação a um remédio novo. Ela está pedindo para você vir. Fechei os olhos esperando a onda familiar de culpa e obrigação. Ela veio, mas agora não era uma força avassaladora, mas algo gerenciável. Ela está estável? Sim, mas vai ficar em observação esta noite. Eu não queria te ligar, mas o tio Ricardo insistiu. Ouvi vozes abafadas na linha, e então ele falou. Elara, é o Ricardo. Eu sei que as coisas estão complicadas, mas sua mãe precisa de você. Os médicos estão fazendo perguntas sobre o histórico dela, e não sabemos o que responder. Olhei para o salão, onde os convidados estavam se sentando para o início da cerimônia. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu entendo, tio, mas estou em um evento importante agora. Eu irei ao hospital mais tarde. Houve um silêncio chocado na linha. É a sua mãe, Elara. A voz dele endureceu. Essa festa é mais importante. A antiga Elara teria largado tudo e corrido para o hospital. Mas eu não era mais aquela Elara. Estarei aí em 2 horas. Respondi calmamente. Diga aos médicos que responderei às perguntas deles então.
Fiz uma pausa. E, Ricardo, obrigada por estar com ela agora. Desliguei e respirei fundo. Olhei meu reflexo em um espelho no corredor, ajeitei os ombros. Eu me reconhecia de novo. E o vencedor do prêmio Inovação Digital, na categoria Jovem Talento em Branding, é Elara Mendes. O salão explodiu em aplausos. Eu congelei totalmente incrédula. Júlio me deu uma cotovelada, sorrindo. E aí, vai buscar seu prêmio. Subi ao palco. O troféu de acrílico pesado e real em minhas mãos. Fui até o microfone, olhei para a plateia. Colegas, mentores, concorrentes. Todos reconhecendo meu trabalho. Era uma sensação incrível. Eu sorri. Obrigada. Minha voz saiu firme, embora por dentro eu estivesse tremendo. Este prêmio significa mais para mim do que posso expressar. Fiz uma pausa. Os últimos anos foram desafiadores. Equilibrar a carreira com obrigações pessoais é um teste. Houve momentos em que duvidei que conseguiria continuar. Lembrei-me das noites em claro, pesquisando tratamentos para minha mãe. Das manhãs apresentando projetos para clientes depois de noites de ansiedade. Mas o design não é apenas sobre criar coisas bonitas. É sobre resiliência, sobre se adaptar, superar obstáculos e encontrar soluções onde parece não haver nenhuma. Essas mesmas habilidades me ajudaram não apenas no trabalho, mas na vida. Elas me permitiram encontrar o caminho de volta para o meu próprio sonho. Um murmúrio de interesse percorreu o salão. Eu voltei a estudar, continuei. Estou fazendo uma especialização e, ao mesmo tempo, continuo com meu estúdio de design. E eu não poderia estar mais feliz. Olhei para a plateia. Então, este prêmio não é apenas um reconhecimento da resiliência profissional. É um lembrete de que podemos redesenhar nossas vidas a qualquer momento. Obrigada por esta honra. O salão irrompeu em aplausos ainda mais fortes. Eu sorri voltando para o meu lugar. Colegas apertaram minha mão, me parabenizaram, me abraçaram. Eu me senti orgulhosa de mim mesma. Só depois da cerimônia, olhei novamente para o celular. 3 chamadas perdidas do tio Ricardo e uma mensagem de Sofia. Ela está bem, sem pressa. Peguei minhas coisas, me despedi dos colegas e fui para o carro, com o troféu cuidadosamente guardado na bolsa. O hospital ficava a 20 minutos de carro. Usei esse tempo para me preparar mentalmente para o confronto. Quando entrei no quarto, minha mãe estava sentada na cama, parecendo surpreendentemente bem, para alguém que supostamente teve uma crise médica grave. Tio Ricardo estava em uma poltrona, ao lado dela. Sofia estava de pé, desconfortável, perto da janela. Finalmente! Disse minha mãe, a voz pingando veneno. Que gentileza sua, arranjar um tempo em sua agenda lotada para nós. Coloquei minha bolsa em uma cadeira. O canto da caixa do troféu ficou visível. Oi, mãe. Olhei diretamente nos olhos dela, calma e firme. Vim assim que a cerimônia acabou. Como você está se sentindo? Como você acha? Sua voz era puro drama. Eu desmaiei. Podia ter morrido. E você estava muito ocupada em festas para se importar. Tio Ricardo pigarreou, claramente desconfortável. Os médicos disseram que foi provavelmente uma reação a um remédio novo, explicou ele. Eles ajustaram a dose. Ela deve ter alta amanhã. Eu assenti, mantendo uma expressão neutra. Que bom. Fico feliz que não seja nada grave. A expressão de minha mãe se contorceu em irritação. Minha calma já estava enlouquecendo. Isso não teria acontecido se você não tivesse me abandonado. Sua voz tremeu de indignação. Meu novo plano de saúde é um lixo. Não posso pagar metade dos meus remédios. Esses médicos não sabem como me tratar. Sinto muito por isso, eu disse e era sincero. Imagino que se adaptar a novos médicos seja difícil. Minha reação contida a enfureceu ainda mais. É só isso que você tem a dizer? Depois do que você fez comigo? Olhei para Sofia. Havia constrangimento e simpatia em seus olhos. Ela me deu um aceno quase imperceptível, como se dissesse, você consegue. Eu expirei. E pela primeira vez, disse tudo de forma clara e direta. Mãe, eu te apoiei por 6 anos. Adiei minha vida para que você tivesse o melhor tratamento. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Fiz uma pausa. E em troca, você me chamou de inútil. Zombou do trabalho que pagava seus remédios. Riu dos meus sonhos. Tio Ricardo franziu a testa. Do que você está falando, Elara? Antes que eu pudesse responder, Sofia deu um passo à frente. Do vídeo, tio Ricardo, daquela live que eu gravei sem querer no churrasco, meses atrás. Ela se virou para minha mãe. Você não contou a ele, não é? O rosto da minha mãe empalideceu. Isso não tem nada a ver com o assunto. A Elara está exagerando tudo para justificar seu comportamento egoísta. Silenciosamente, peguei minha bolsa e tirei o troféu. Coloquei-o na mesa de cabeceira. O acrílico captou a luz do quarto e a gravação brilhou. Prêmio Inovação Digital. Elara Mendes. Eu ganhei um prêmio hoje, eu disse, olhando para meu tio, por ter conseguido manter um negócio de sucesso, apesar de todas as dificuldades. Fiz uma pausa, incluindo sustentar a mamãe financeira e medicamente por 6 anos, enquanto ela, pelas minhas costas, humilhava minhas conquistas. Vi a expressão do tio Ricardo mudar. Ele finalmente estava entendendo. Ele olhou para minha mãe. Ela evitou seu olhar, os lábios comprimidos em teimosia. Dei um passo para trás. Eu não vim para discutir. Me disseram que precisavam de informações médicas. Vim para fornecê-las.
Olhei para minha mãe. Eu nunca te desejei mal, mãe. Nenhuma vez. Eu só não podia mais sacrificar minha vida por alguém que não me valorizava. Um silêncio ensurdecedor pairou no quarto. Pela primeira vez, minha mãe não tinha uma resposta afiada. Nenhuma manipulação, nenhum suspiro dramático, nenhuma acusação. Ela apenas olhava para o troféu na mesa de cabeceira, a prova tangível do sucesso que ela havia desprezado com tanto desdém. Eu preciso ir, eu disse suavemente. Tenho aula cedo amanhã. Virei-me para Sofia. Quer uma carona? Quero sim, respondeu ela, lançando um último olhar para minha mãe. Quando saímos, ouvi o tio Ricardo começar a falar com minha mãe em voz baixa. A conversa que eu evitei por meses finalmente estava acontecendo, mas agora não era mais a minha luta. 3 meses depois, eu estava de pé, vestindo um jaleco branco impecável em um estágio supervisionado, segurando com confiança uma agulha enquanto aplicava uma medicação intravenosa em um paciente. Minha supervisora observava meu trabalho e assentiu com aprovação. Excelente, Mendes. Sua técnica está se desenvolvendo muito rápido. Eu sorri prendendo o catéter. Obrigada. Eu finalmente sentia que tudo estava se encaixando. Depois do turno no hospital, fui para o meu carro e chequei o celular. Uma nova mensagem de Sofia. Sua entrevista viralizou. Já tem 20.000 visualizações. Eu ri chocada. Na semana anterior, uma grande revista de negócios de São Paulo me entrevistou para uma matéria sobre profissionais que mudam de carreira e entram na área da saúde mais tarde na vida. O jornalista ficou particularmente interessado em como minha experiência com branding me ajudou. Ambas as profissões exigem atenção aos detalhes, fortes habilidades de comunicação e a capacidade de guiar as pessoas através de transições importantes em suas vidas. Eu expliquei na matéria, e ambas me ensinaram a importância dos limites, algo que todo profissional de saúde precisa. O telefone tocou, conectando-se ao Bluetooth do carro. Um número familiar, tio Ricardo. Alô? Lara, é o Ricardo. Eu fiquei tensa. Aconteceu alguma coisa? Não, está tudo bem. Ele hesitou por um momento. Eu vi sua entrevista. É realmente inspiradora. Fiquei surpresa. Obrigada, tio. A Beatriz também viu. Ele acrescentou em voz baixa. Encarei a estrada à minha frente me preparando para outra onda de críticas ou reclamações, mas ele disse. Ela não falou quase nada, mas acho que, ao te ver naquele uniforme, naquele ambiente, ela finalmente entendeu que você está realmente fazendo isso. Você está se tornando a artista da sua própria vida, como sempre sonhou. Parei o carro no acostamento, deixando as palavras dele me atingirem. Estou orgulhoso de você, Lara. Ele acrescentou baixinho. E me desculpe por não ter entendido tudo antes. Aquelas palavras simples, inesperadamente, me trouxeram lágrimas aos olhos. Eu sorri com um nó na garganta. Obrigada, tio. Isso significa muito para mim. Depois da ligação, fiquei sentada no carro por mais alguns minutos, refletindo sobre o quanto tudo havia mudado em pouco mais de um ano. Na prateleira da minha sala, 2 objetos ficavam lado a lado, o troféu de design e uma pilha de livros de marketing e arte, símbolos físicos do meu passado e do meu futuro. Minha mãe e eu nunca mais conversamos, mas tudo bem. Eu não buscava mais validação de alguém incapaz de dá-la. Eu a encontrei em mim mesma, no reconhecimento do meu trabalho, na certeza de que eu havia escolhido o caminho certo. Entrei no meu apartamento, meu santuário, e sorri ao ver minhas telas e tintas no canto do estúdio. Hoje à noite eu iria pintar, talvez ligasse para a Sofia para conversar. Amanhã eu tinha 2 reuniões com clientes entre as aulas. Minha vida estava cheia, significativa, e o mais importante, ela era minha. A ligação do meu tio foi uma surpresa bem-vinda, não uma necessidade, mas uma nota de resolução na sinfonia da minha nova vida. Minha mãe algum dia aceitaria minhas escolhas. Eu não dependia mais dessa resposta. Eu havia retomado minha narrativa, meu futuro e, acima de tudo, meu senso de valor. E isso percebi enquanto me sentava em frente a uma tela em branco. Era a minha maior conquista.